Eu trabalho faxineira, passadeira, eu faço tudo. Se tiver doente e precisar de mim, eu estou lá, eu dou banho, arrumo. Eu sou um estudante de microinformática, né? Tive que, infelizmente, trancar no 5º período a matrícula, né? Estou desempregado, né? Mas estou correndo atrás. A missa porque lá é a comunidade onde eu posso assim rezar com os meus irmãos em Cristo, né? E partilhar com eles as minhas alegrias, as minhas tristezas e me sentir assim amado, acolhido, porque é assim que eu me sinto lá. Nós cristãos costumamos ir à igreja todos os domingos. E pela repetição, às vezes podemos cair na armadilha da rotina ou do formalismo. Podemos perder de vista toda a riqueza humana e espiritual que o Senhor nos oferece nessa ocasião. Então, vamos olhar de perto, vamos focalizar, identificar cada um dos momentos da celebração eucarística, para assim a gente poder participar melhor deste momento central da nossa fé. Na verdade, a missa começa em casa, com a decisão de cada um, vou à missa. E aí, chegando à igreja, cada um encontra seu lugar, se insere na comunidade reunida, e as pessoas da equipe de acolhida, exercendo o seu ministério, vão nos ajudando a formar um povo celebrante, um corpo comunitário, um povo sacerdotal, habitado por uma presença toda especial, Jesus Cristo ressuscitado. Então, um dia encontrei uma amiga, e essa amiga, por uma palavra, ela me fez eu crer que Deus existia realmente, porque quando nós estamos no outro lado, né, a gente vê as coisas diferentes, né? Então, eu passei a acreditar em Deus através desse momento, dessa palavra dessa minha amiga. Estou na comunidade São João Batista até hoje e tenho ela como uma grande amiga, uma família, uma mãe, uma amiga, ela é tudo para mim. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos reunidos para celebrar a alegria da Páscoa de Jesus e para experimentarmos o gosto de viver em fraternidade, de conviver com os irmãos. O ressuscitado se manifestou nas primeiras comunidades e hoje está no meio de nós. O presidente e a animadora da celebração tem uma função complementar. O presidente abre a celebração e a animadora, ou o animador, numa função diaconal, motiva a Assembleia para a participação, introduz no espírito da festa ou do tempo litúrgico, em poucas palavras, conversando, comunicando-se com todo o seu ser. A minha participação na missa hoje, né, ela integra tudo, é tudo, né? Eu entro com a vontade de viver e saio com a vontade de viver, buscando se outra pessoa não está animada, animando aquela pessoa que está do meu lado, para ela ver o sentido real da vida que está ali em cima, né? Dignai-vos, abençoar esta água. Fostes vós. O domingo é o dia do Senhor. É o dia da festa da ressurreição celebrada a cada semana. Agora, como é que isso aparece na celebração?
Nós temos, em primeiríssimo lugar, o sinal do pão e do vinho, é claro. E depois nós temos 2 outros sinais que nos lembram a Páscoa, que é o Círio Pascal e que é também, no lugar do rito penitencial, a aspersão com água. Ela lembra o nosso batismo, pelo qual a gente participa da morte e ressurreição de Jesus. O que eu não gosto na missa, às vezes, é quando a gente não consegue escutar o que o celebrante está falando. As músicas, às vezes, são difíceis e o povo não conhece. Isso parece que a gente não está participando da missa, parece que a gente está assistindo. Minha gente, vejam aí como é importante o ministério dos cantores e dos instrumentistas para que a comunidade possa expressar o louvor e a alegria pascal. Vamos inclinar o coração diante de Deus para orar a Ele, que nós sejamos nesse momento um só coração e uma só alma. Oremos ao Senhor. Os ritos iniciais, a procissão, o canto de entrada, a saudação, a aspersão com água, o glória, agora culminam na oração que nós chamamos de coleta. Afinal, foi Deus quem chamou a gente, quem convocou a gente, e nós nos apresentamos diante dele. Então, o presidente, ele convida para um momento de oração em silêncio, com o oremos, e depois ele conclui esta oração em nome de todos. E fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Escutaremos agora o relato das primeiras comunidades cristãs, como elas viviam e como elas seguiam, como elas ouviam a palavra do Senhor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. A liturgia da palavra é um diálogo afetuoso, uma conversa de Deus com seu povo. Vamos lembrando a vida do povo de Deus, a vida de Jesus, das primeiras comunidades. Agora, o envolvimento de cada participante nesse diálogo vai depender muito do ministério dos leitores e dos salmistas. Graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, eterna é Preparando-nos para ouvir a proclamação do Evangelho, vamos nos ajuntando ao redor da estante, da Bíblia, do ministro, assim como o povo se ajuntava em torno de Jesus, na praia, na montanha, na praça, para ouvir suas palavras. Palavras de vida, de consolo, de orientação, de esperança. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Na liturgia da palavra, nós temos, primeiro, a proclamação das leituras bíblicas, e o salmo, inclusive, e depois nós temos a homilia, que é o momento de interpretar estas leituras dentro da nossa realidade atual, dentro da nossa vida, de todo dia.
dentro do acontecimento social, político do momento, né? Então, quem faz essa homilia é o presidente. E, obviamente, ele se prepara bem para esse momento, se prepara durante a semana, inclusive com a própria equipe, né? Porque é um momento da gente se alimentar da palavra de Deus, de encontrar uma orientação para a nossa vida. Foi num dia como o de hoje, o primeiro dia da semana, que Jesus entrou, como vocês frisaram bem, lá naquele lugar onde eles estavam com as portas fechadas, porque eles pertenciam ao grupo daquele que havia sido crucificado. Por isso que eles estavam com medo, porque eles estavam com alguém que foi mal visto e que foi assassinado por isso. E Jesus penetrou lá onde eles estavam. É sinal do coração, como vocês disseram, e é sinal também de toda a situação que a gente vive de medo diante do mundo, desse mesmo mundo que matou o Senhor da gente. Agora, o presidente ele pode envolver outras pessoas nesse diálogo, ele pode fazer com que a comunidade se manifeste, né? E assim todos nós ficamos atentos, ouvindo o que o Espírito quer dizer à comunidade reunida. Eu gosto muito da frase, né, da bem-aventurança, que Jesus fala: felizes os que crerem sem ter visto. Quando as portas estavam fechadas, mesmo assim, não houve barreiras e Cristo entrou. Podemos também falar que essa porta é a porta do nosso coração. O Senhor nos reuniu, Ele está aqui no nosso meio, por isso nós podemos dirigir a Ele a nossa oração, a oração da comunidade aqui reunida e do mundo todo. Que esta Eucaristia, Senhor, faça-nos germinar em nós o fruto da partilha, da comunhão de bens. Rezemos ao Senhor. Há tantas famílias em nossa comunidade. Ouvimos o Senhor nos falar nas leituras, no salmo, na homilia, e a partir desta escuta, é o Espírito quem faz brotar em nosso coração uma resposta ao Pai, uma oração. Não só para as nossas necessidades pessoais ou da nossa família, mas para toda a igreja, para o mundo inteiro. Uma oração universal. No Espírito de Cristo ressuscitado, saudem-se uns aos outros com o sinal da paz. O abraço da paz é um sinal da comunhão entre os irmãos e irmãs, inseparável de nossa comunhão com Deus. Este abraço pode ser dado antes da comunhão, como é de costume, ou também no início da liturgia eucarística, ou até em outro momento oportuno. O grande sinal vivido pelas primeiras comunidades podem ser vivido agora pela gente na partilha dos bens, iluminados por Jesus, o ressuscitado. Com alegria, partilhemos o que somos e o que temos com os irmãos. Os cristãos tinham tudo em comum. Dividiam seus bens com alegria. Comunidade é isso. Comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Comunhão no pão e no vinho. Comunhão de bens. Estamos iniciando a liturgia eucarística. Eucaristia significa ação de graças. É uma ação de graças pela libertação, pela salvação que nos veio por Jesus Cristo. É o presidente que proclama essa ação de graças. Mas, no início, algumas pessoas da comunidade podem expressar os motivos da comunidade local para uni-la
a grande prece eucarística de toda a Igreja. Nós vamos, como todo domingo, fazer essa grande ação de graças ao Pai, recordando tudo que Ele realizou no Seu Filho Jesus. É do nosso coração e do coração da comunidade, do mundo, né? Que deve brotar essa ação de graças ao Pai. O Senhor esteja com vocês. Exatamente nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Eu te louvo, Senhor Deus, pelas nossas vidas. Te agradeço pela nossa comunidade. E te louvo, Pai, pelo dom do louvor. Que eu permaneça te louvando e glorificando teu santo nome eternamente. Eu te louvo, ó Pai, de bondade e misericórdia, pelo dom da vida e pela presença do teu Filho entre nós. Na verdade, ó Pai, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo... Santo, Santo, Santo é o Senhor, ó Deus do universo, Deus nosso Criador. Vós sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo e falando conosco por Ele. Mandai, Senhor, o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo, mandai vosso Espírito Santo. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice, eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. A oração eucarística, ou seja, a ação de graças, ela consiste no momento de louvor, no momento de invocação pela vinda do Espírito Santo hoje, na recordação das palavras e dos gestos de Jesus na última ceia e na aclamação, chamada aclamação memorial, entusiasta, alegre, convicta, pelo qual, confiando nas palavras de São Paulo, toda vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, nós trazemos presente esta morte e ressurreição de Jesus, este mistério de sua Páscoa, e nós participamos dele. Nós nos entregamos juntamente com Ele num gesto confiante nas mãos do Pai. E esse gesto vai culminar no final desta oração, no por Cristo, com Cristo em Cristo. Por Cristo, quando se faz a elevação do pão e do vinho. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, aleluia, aleluia. Amém, aleluia, aleluia. Amém, aleluia, aleluia. Para mim é muito forte esse momento do celebrante levantar o pão e o vinho consagrado. Para mim é muito importante e muito forte, é um momento muito forte da missa. A parte da missa que eu gosto mais é a comunhão. Por quê? Porque eu recebo o corpo de Deus. Eu recebo a comunhão e dizendo para Deus que seja a cura do meu corpo, da minha alma e a minha salvação e a libertação dos meus filhos. Pão partido. Corpo de Cristo que se dá no pão e no vinho partilhados. Corpo de Cristo que forma a comunidade, igreja. Igreja servidora que partilha o pão e o vinho para a vida do mundo. Mundo sem fome, mundo sem exclusão, sem violência, sem miséria. Mundo de partilha, onde ninguém passa necessidade. Ele nos concede que nós possamos tocar nele e possamos ser alimentados por ele. Tenhamos fé. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de teres uma parada, mas de uma só palavra e salvação. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Glória a Cristo Rei, ressuscitado. Concedei, ó Deus, que nós possamos conservar esse sacramento pascal da Santa Ceia, esse sacramento que nós recebemos, que ele possa permanecer, ó Pai, em nossa vida. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Antes da despedida, né? Alguns avisos. A gente quer agradecer a presença de todo mundo, né? Dar conta, né, para ele da irmã dele também, né? Porque essa casa é irmã dele, mas eu consigo ficar com ele. Já foi comprado um terreninho lá no Jardim Gramacho, perto da creche. E o Bento e a equipe, né, já estão marcando para poder fazer a casa para eles, né? Tem uma celebração ecumênica no Colégio Santa Cecília. Então, a Cecília estão todos convidados. A missa está terminando e nós nos encaminhamos de volta para casa, para o trabalho, para a missão de transformar a sociedade. E que venha a nós o teu reino, Senhor, inaugurado na Páscoa do teu Filho Jesus, vivendo a Eucaristia no nosso dia a dia. Abençoe a vocês o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vão em paz e o Senhor os acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia.